Olá! Na próxima quinta-feira começa oficialmente a Copa do Mundo do Brasil. Será que desta vez a seleção brasileira, jogando em casa, conquista seu 6º título de campeã do mundo? Bom, daqui a um mês ou estaremos comemorando ou buscando alimentar esperanças para a Copa seguinte, a de 2018, que será na Rússia. É sempre assim. Somos brasileiros e se vale o bordão de que não desistimos nunca, será sempre assim, pelo menos se o assunto é futebol. Torço para que a seleção brasileira se sagre campeã mais uma vez. Mas o que é o título de hexacampeã para uma nação tão carente, principalmente de moralidade e de entendimento? É como bem escreve nosso amigo Juliano Nunes lá no grupo Ficha Limpa. O Brasil não se resume a 23 atletas e mais alguns integrantes de uma comissão técnica. 12 cidades-sedes não são a totalidade do país. Um mês de torneio não representa nossa vida. Somos quase 200 milhões de homens e mulheres morando em mais de 5 mil municípios, pagando impostos há séculos sem ver o retorno deles em obras públicas que atendam nossas necessidades. Será que um possível título é que vai nos trazer mais brasilidade, patriotismo, mais autoestima e capacidade de cuidar das nossas mazelas? Maldito é o país que precisa de uma taça de ouro para ser feliz. Uma dessas taças, inclusive, foi derretida, nem por isso deixamos de existir. Perdemos várias Copas do Mundo, uma delas em casa, uma na qual nosso título era certo. Ficamos 24 anos sem vencer o torneio e perdemos uma para uma seleção inexpressiva. Ainda assim, somos o Brasil. Concordo também com Juliano Nunes quando ele diz que nós somos maiores do que uma Copa do Mundo, uma taça que pesa mais de 6 quilos. Somos mais do que 11 em campo em busca de gols. Somos empreendedores, profissionais, trabalhadores, gigantes que acordam cedo e arregaçam as mangas para construir este país. Não precisamos, pelo menos não precisaríamos, de um legado, mas sim de obras constantes que acompanhem o crescimento do Brasil e justifiquem nossa pesada carga tributária. Perguntaram-me se estou animado com a competição, se acho que ela vai ser um sucesso e se penso que ela devia mesmo ser no Brasil, considerando os inúmeros problemas que o país tem. Vamos por parte. Eu, como um torcedor pentacampeão, sou otimista e sempre torço pelo time canarinho. Então estou animado. Quanto ao sucesso do evento, também acredito nele, pois, acima de tudo, acredito no povo brasileiro. Torço não só pela seleção, mas pela nação instalada neste solo que é nossa mãe e pátria amada Brasil, que é muito maior do que qualquer competição ou troféu. Quanto a opinar sobre sua realização no Brasil, não creio que seja este o momento. Esta decisão foi tomada há 7 anos, como se diz. Para isso, agora Inês é morta. Lembro-me bem de que, na época, a maioria dos políticos se entusiasmaram com a Copa aqui. Agora, em ano de eleição, alguns se colocam em posição contrária e até torcem por um fiasco. Já que não podem obter dividendos políticos com o evento internacional, então resolvem se posicionar na turma da vaia. Apesar de tudo, como foi na África do Sul e em outros países sede, a bola vai rolar. Lembro-me bem de que na época eu tinha dúvidas se conseguiríamos executar todas as obras que seriam necessárias e se aproveitaríamos bem a chance de evoluir na infraestrutura urbana de muitas cidades. Confesso que até me surpreendi. Houve problemas na execução de muitas obras, o que só comprova que precisamos evoluir muito, e não só o governo, mas também os empresários, os construtores, os trabalhadores e o povo em geral.
Precisamos aumentar nossa capacidade de realização. Penso que esta foi uma chance de testar um pouco mais a capacidade realizadora do país. Então, acho que devia ser no Brasil, sim. Problemas sempre tivemos e talvez sempre teremos. Além do mais, não acredito que, se não fôssemos a sede da Copa, iríamos investir todos os 28 milhões gastos com o evento somente em saúde, educação, saneamento e infraestrutura. Também não entro nessa falácia de que se deixou de investir nestas áreas para investir na Copa. Consultando o site da Transparência do Governo Federal, que, graças a Deus, não é como o do município, constato que desde 2010, quando começaram as obras para a Copa do Brasil, foram gastos 825 bilhões de reais em saúde e educação. Ou seja, estas duas áreas, em 4 anos, receberam um investimento quase 100 vezes maior que o investimento da Copa. Um exemplo bem prático. Não foi por causa dos gastos com a Copa que aqui em Guanhães perdemos a UPA, a reforma da UTI do Hospital Imaculada Conceição e outras melhorias que estavam programadas. Só deixamos de receber tais melhorias por causa da incompetência de nossa atual administração municipal. Também não é por causa da Copa que por aqui temos tantas carteiras quebradas nas escolas municipais, que há quadras esportivas interditadas, salas de aula com excesso de mofo e que nenhuma das inúmeras creches prometidas foi iniciada até agora. Não é por causa dos investimentos na Copa que a merenda escolar em Guanhães caiu tanto de qualidade, juntamente com a qualidade da questão pedagógica. Pelo que sabemos, foi por causa da perda de prazos e descumprimentos de metas que Guanhães não recebeu inúmeros benefícios e teve até de devolver dinheiro para o Ministério da Saúde. Se faltam remédios na farmácia do município, se os laboratórios continuam sem receber ou recebem com quase 1 ano de atraso, não é por culpa da realização da Copa no Brasil. E com tanto desmando e falta de realização, ainda investem em compras desnecessárias, como carro importado e em propaganda, dentre outras coisas. Se na educação os problemas aumentam, pelo que sabemos, isso tem mais a ver com a gestão dos recursos do que com a falta deles. Vale lembrar que a Secretaria de Educação, assim como a de Saúde, deveriam prestar contas de seus gastos regularmente e não o fazem. Assim, tudo se faz com os recursos do Fundeb. Tudo mesmo, até pagar um mísero salário aos professores, que são os que ainda sustentam a educação no município. Da mesma forma, no plano geral, se não estamos melhores, não é por causa da Copa, e sim porque temos anos e anos de exploração, corrupção e politicalha desde o Brasil colônia. Se não evoluímos mais, é porque isso depende de nós agora. De todos nós. Se perdemos tanto com corrupção e com gastos exagerados, é porque, quando não somos corruptos, acabamos aceitando a corrupção ao ficar calados diante dela ou ao elegermos políticos fichas sujas na base do tal rouba mais faz. E nem adianta adotar a postura imediatista de que vai aparecer um político salvador da pátria, que a mera troca de nomes no poder vai resolver tudo. O buraco é mais embaixo. Enquanto continuarmos cometendo nossa corrupçãozinha de cada dia, a coisa não melhora. Falo daquele costume de furar a fila no banco, de fazer gato na energia, gato na antena de TV ou internet, de colar na prova, de apresentar atestado médico falso, de furar sinal vermelho e de estacionar em vaga reservada para idosos ou deficientes. Mas isso é outra prosa.
Penso que a Copa, de uma forma geral, até ajudou o país a acelerar alguma coisa por aqui. Vale lembrar que dos 28 bilhões gastos com a Copa, 8 bilhões foram para a construção e ampliação de estádios. E o resto? Bom, os 17 bilhões de reais restantes foram empregados na construção de estações de metrô, vias urbanas, terminais de integração, os corredores exclusivos para ônibus, os chamados BRT e VLT, que foram 15 no total. Lógico, nossa carência é tão grande que isso se torna pouco demais. Mas é o que vai ficar de herança para a população da cidade-sede. Os mais animados calculam que a Copa vai movimentar cerca de 25 bilhões de reais em todo o país durante o mês de sua realização. Dinheiro dos turistas. O evento também geraria algo em torno de 600 mil empregos. A FIFA, que teoricamente não tem fins lucrativos, infelizmente é a principal beneficiária de tudo, pois a Copa é um evento privado que os países, para realizá-lo, precisam aceitar centenas de condições. Além da FIFA, há outros que estão lucrando. É o caso do deputado Romário, que politicamente critica a realização da Copa, mas está lucrando à vontade com cachês em propaganda para a TV com a temática da Copa. Inúmeros políticos estão torcendo contra, mas só pensam em encher os bolsos e as urnas de votos dos brasileiros desavisados e acostumados a seguirem as ondas dos falsos salvadores da pátria, que, diga-se de passagem, se quisessem salvar o país de alguma coisa, já o teriam feito, pois sempre estiveram no poder, trocando apenas algumas legendas partidárias. Em outras prosas, falei aqui dos aumentos ano a ano dos investimentos do governo federal em Goiás. Todo ano, os recursos carimbados para a educação e para a saúde só aumentam. No geral, o acréscimo de cada ano fica bem acima da inflação. O aumento do dinheiro investido na cidade pelo governo federal desde 2010, quando começaram as obras da Copa, até agora só aumentaram. Se o prefeito recebe o dinheiro carimbado, aquele que não pode ser gasto em outra coisa, e o devolve, é por falta de capacidade de gestão, por preguiça de trabalhar ou por falta de interesse de beneficiar o povo goianense. A Copa não tem nada a ver com isso. O que ele tem feito com os recursos que não são carimbados, como o que embolsa com diárias de viagens e verbas de gabinete nunca declarados, é outra prosa. Enfim, quinta-feira, eu, como a maioria dos brasileiros, serei parte de uma pátria de chuteiras. Vou ao estádio, vou à FanFest, vou receber as visitas nessa minha casa Brasílis que tanto amo. Vou torcer para os craques nacionais. Se não torço para os craques municipais na administração, é porque são um monte de perna de pau do tipo que nem nos tempos do ranca-toco e quebra-canela se via. Jogadores que dão caneladas e cotoveladas não merecem torcida e sim cartão vermelho, pelo bem do espetáculo. Mas continuo torcendo para que nossa terra de São Miguel e Almas seja tão feliz como no dia da conquista de uma Copa do Mundo e tão boa quanto a morada de todos os anjos. Já pensei muitas vezes em boicotar eventos em protesto contra o descaso e desmando, mas nunca o fiz. Se já temos perdido tanto todos os dias com o gasto errado do dinheiro dos nossos impostos, não é justo que deixemos de lado algo que gostamos. Eu não dou mais este gostinho aos políticos. Minha alma, que sente as dores da injustiça, também gosta de celebrar. Deixar as celebrações, as comemorações e as festas é sofrer duas vezes. Sei que nossas mazelas, tanto municipais quanto nacionais, são muito mais profundas que um evento nacional ou mundial. E de sentimento,
estamos fartos. Não é mesmo prima Cândida e Dona Maria do Jamil? Não é mesmo Newton da padaria Esquinão, Geraldo da rodoviária? Não estou certo? Wilson e Paixão, moradores do Vermelho, sempre na pastelaria da paróquia São Miguel? Pois é, você tem razão, caro pastor Marcos Leal, quando orienta a sua comunidade e toda essa gente boa aí do bairro Nova União a permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Nos anos 70, um comercial de TV dizia que liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Por mais que a imagem confortável e despretensiosa do jeans desbotado me inspire, eu vou continuar sonhando com uma Guanhães vibrante, centrada na ordem e progresso e cheia de libertas quae será tamen, cheia de liberdade ainda que tardia. Mas isto é uma poesia. Até a próxima prosa. Um abraço.